Boa tarde a todos. O nosso grupo, que é composto pelo Jorge, pela Letícia, pelo Murilo, pelo Yukihiro e por mim, Vitor, iremos fazer uma apresentação referente ao desafio 2 da disciplina de Gestão de Tecnologia e Inovação, com o título de Ganhar títulos nacionais em competições SAI por meio da gestão da tecnologia e inovação. Bom, como nesse grupo há integrantes de uma equipe de baixa SAI, e por terem um conhecimento mais aprofundado no que se refere a esse assunto, a discussão do desafio proposto será baseado e terá um foco especial nessa competição. Eu vou começar a falar um pouquinho sobre a SAI. Pode passar. No início do século XIX, havia dezenas de montadoras nos Estados Unidos e muito mais em todo o mundo. Muitas dessas montadoras e fábricas de autopeças se uniram a grupos comerciais que atendiam às suas necessidades de promover os negócios e conseguir a atenção da opinião pública para esse novo tipo de transporte, né? Porém, uma necessidade de proteção de patentes, problemas de design técnico e o desenvolvimento de padrões de engenharia surgiram rapidamente. E muitos engenheiros do setor automobilístico expressaram um desejo de ter uma troca livre de ideias, para que pudessem expandir a sua base de conhecimento técnico individual. Peter Hedelt e Horace Sweetland foram os primeiros colaboradores dos conceitos que determinariam a criação da SAI. Pode voltar. Após 27 meses, nascia a Society of Automobile Engineers, com sede em um escritório em Nova York. Nesse ano inaugural de 1905, Andrew Riker foi o primeiro presidente e Henry Ford atuou como primeiro vice-presidente dessa sociedade, além de Thomas Edison e Orville Wright. O quadro inicial contava apenas com 30 engenheiros, e nos primeiros 10 anos a associação foi crescendo continuamente. Em 1912, nasceu a primeira norma SAI. Vale ressaltar que a sociedade já contava nesse ano com 1.800 pessoas. Em 1916, o membro da SAI, o Elmer Sperry, criou o termo automotivo para representar qualquer forma de veículo automatizado, ou seja, carro, avião, etc. Portanto, a Society Automobile Engineers passou a ser a Society Automotive Engineers. Agora, dando um pulo mais adiante, em 1980, o grupo chegou a 35 mil associados. E na comemoração de 75 anos de aniversário da SAI, trouxeram o reconhecimento de líderes políticos e do setor automotivo de todo o mundo. Em 1981, foi realizada a primeira prova Fórmula SAI. E nos anos 90, a SAI cria e gerencia mais padrões de veículos aeroespaciais e terrestres do que qualquer outra entidade no mundo. No ano de 1991, a SAI International anunciou a formação da SAI Brasil. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a SAI Brasil. As atividades desenvolvidas pela SAI Brasil são importantes fontes de conhecimento e atualização tecnológica da indústria, focados em inovação, tendência da mobilidade brasileira e internacional. Por meio de simpósios, cursos, eventos técnicos promovidos anualmente, a associação se tornou um ícone presente, ativo que gera e dissemina conhecimento para os profissionais da mobilidade brasileira. A SAI Brasil tem atualmente 6 mil associados e 800 voluntários. A atuação nacional tem sede na cidade de São Paulo e presença em 7 estados brasileiros, por meio de 9 seções regionais. A associação promove anualmente dezenas de eventos, com participação de mais de 15 mil pessoas. Pode passar. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a SAI Internacional nos dias de hoje. A SAI International é uma das principais fontes de normas e padrões relativas aos setores automotivo e aeroespacial em todo o mundo, congregando 138 mil engenheiros técnicos especialistas relacionados ao mercado automotivo.
entre ele o aeroespacial, comercial, industrial, além do automobilístico. Os principais benefícios oferecidos por essa organização são o aprendizado duradouro e o desenvolvimento de padrões consensuais voluntários. O braço social da SAI International é a SAI Foundation, que tem como principal objetivo incentivar e apoiar o desenvolvimento de profissionais capacitados em muitas comunidades. Em uma iniciativa de promover o conhecimento científico e matemático, além de ajudar a garantir que os setores, né, da engenharia tenham um grupo de candidatos mais diversificado na força do trabalho para o futuro. Bom, as competições SAI College Design contam com mais de 4.500 alunos de 500 universidades, de 6 continentes. A Fórmula SAI, o SAI Minibage, que é o que nós vamos dar um foco maior aqui, né? A SAI Trans Mobile Challenge são apenas alguns exemplos dessas competições. Pode passar. Boa tarde a todos, eu sou Murilo e eu vou estar falando das competições da SAI. Apesar da SAI atualmente ter 4 competições, que é o Fórmula, o Baja, o Aerodesign e o Demoiselle, a gente vai acabar falando mais do Fórmula e do Baja. O Baja é uma competição em que consiste dos estudantes construírem um veículo off-road. Já o Fórmula é constituído um automóvel de fórmula. O legal é que ambas as competições, elas baseiam-se em que os alunos devem formar equipes que representarão sua instituição de ensino. Essas equipes são convidadas a jogar anualmente, onde se reúnem e ocorre a avaliação corporativa dos projetos. Existem competições regionais e nacionais, em que os campeões das regionais vão para a nacional e o campeão da nacional disputa a competição internacional. Mas como que é avaliado? As avaliações durante essas competições, elas incluem diversos itens. E dentro desses itens estão as provas estáticas e tem as provas dinâmicas, que avaliam a performance de cada projeto dentro da pista, além de conter apresentações técnicas, que devem incluir projeto, custo e uma apresentação de marketing. Os relatórios que devem ser entregues, eles são avaliados por engenheiros especialistas, e é a primeira etapa da avaliação. Após isso, durante a competição nas provas estáticas, é apresentado o veículo das equipes e ele é avaliado para ver se ele apresenta o mesmo, se ele equivale ao mesmo do projeto. Em outro dia, realizado as provas dinâmicas, onde é avaliado todas as características do carro e cada prova ela tem uma pontuação diferente com o intuito de garantir que o melhor conjunto de projeto e carro vence a competição. Pode passar. Dona? Bom, agora eu vou falar um pouco sobre como é o funcionamento de uma equipe de Baja e vamos começar falando pelos subsistemas, né? Que como é feito a divisão. Bom, primeiro a gente tem a parte dos gestores, né? E toda essa parte dos gestores é composta tanto pelo capitão quanto pelo gestor de manufatura, o gestor de pessoas e o gestor de projetos. A segunda parte da equipe é composta pelos subsistemas em si, que são o design e ergonomia, o cálculo estrutural, suspensão e direção, o freio, a elétrica, o powertrain e o marketing financeiro. Bom, o capitão, ele basicamente ele é a pessoa na qual durante os campeonatos vai responder pela equipe. Ele sempre vai estar junto com os pilotos, né? Que também é um subsistema dentro da equipe. E ele que vai tomar a última decisão dentro da equipe. O gestor de manufatura, ele vai ser a pessoa com que faz o cronograma junto com o gestor de projetos. É a pessoa na qual ela vai
fazer o levantamento de custo de projeto, quantas horas que vai ser trabalhada, né? E organizar toda a estrutura para poder fazer a construção do protótipo. O gestor de projetos, ele é de suma importância no novo projeto, né? Porque a cada 2 anos tem que montar um novo carro, tanto no Fórmula, quanto no Aero, quanto no Baja. Então, sempre no começo desses projetos, o gestor de projetos ele é muito importante, porque é ele que vai organizar as fases do projeto, fase de simulação, fase de testes com o protótipo antigo, para ter uma melhora no projeto futuro. O gestor de pessoas, ele organiza todas as pessoas que estão abaixo, né, nos subsistemas. Caso tiver algum problema, também algum recrutamento de pessoas, se tá precisando, se um subsistema está precisando de mais ou menos pessoas, né, e como que está a forma de trabalho. E também o gestor de pessoas, ele faz levantamentos de perfil, né, dos alunos que estão dentro do projeto. Por exemplo, uma pessoa tem mais afinidade em usinar, outra pessoa tem mais facilidade em desenhar no SolidWorks, outra pessoa tem mais facilidade com softwares de simulação, como o ANSYS, o Adams, etc. O pessoal do design e ergonomia é o pessoal que tem um objetivo, né, de criar a identidade do carro, né? E não só na questão de beleza do carro, mas sim também na questão de conforto do piloto, porque dentro da competição existe provas de conforto, né? Então tem que ter todo esse conforto dentro do carro. Então tem vários estudos de ergonomia que são feitos, né? Principalmente no Baja, que tem muito desnível no terreno, né? Então o piloto tem que ficar sempre seguro dentro do envelope de capotamento. O pessoal do cálculo estrutural também é um pessoal que basicamente eles fazem os cálculos para a rigidez do chassi. Então, eles são um pessoal que vai fazer cálculo de tensão nas engrenagens também da caixa de redução, e então eles estão envolvidos sempre com várias partes com vários outros subsistemas. A suspensão em direção também, ela tem o objetivo de realizar o conforto, né? De absorver o impacto do carro no terreno e também o direcionamento, né? Do veículo, do protótipo. O pessoal do freio é o pessoal responsável por parar o protótipo. Também existe uma prova de freio dentro da competição do Baja. O pessoal da elétrica, o Baja em si, ele não tem muitos requisitos pelo regulamento. O principal é ter a luz de freio e esse chicote do freio também ele tem que pegar a parte do botão de emergência, né, para poder desligar o carro. É isso que o regulamento requisita, mas também pode ser feito os outros tipos de projeto, como um painel que mede velocidade, etc. O pessoal do powertrain, o pessoal, traduzindo para o português, é o pessoal do trem de força, né? O pessoal que fica ali, que projeta a caixa de redução, que faz manutenção no motor, e o powertrain, ele sempre está junto com a suspensão e com a direção, né? Então, esses dois subsistemas acabam trabalhando sempre juntos. O marketing e o financeiro, eles têm um objetivo de fazer o audiovisual da equipe, né? Eles comandam o Instagram, o Facebook, faz publicações, faz as artes, tira fotos durante as competições, e o pessoal do financeiro faz a nossa boca de caixa ali, né? Então, sempre eles que vão acabar falando quanto que a gente tem em caixa para poder gastar com materiais, com parafusos, ferramentas e etc. Pode passar aí, Letícia. Bom, na parte da construção do veículo, a gente tem quase toda a fabricação do carro feita dentro dos laboratórios da UTF-PR, né? Que é uma exigência da SAE, que
quase tudo seja feito dentro da universidade. Porém, algumas coisas a gente não tem maquinário para poder ser feito e também para economizar o nosso tempo também. Então, essa é uma fase que todo mundo trabalha dentro da oficina e também vai envolver desde a parte da simulação e testes até a parte de manufatura, né? Então, todos os alunos vão estar sempre presentes nessa parte aí da construção do veículo. Pode passar. Bom, a principal fase da construção, com certeza, é a parte de simulação, né? Que é feita após o levantamento do que vai ser feito durante o projeto. Ela vai ser essencial para poder reduzir os custos, né? E o tempo de fabricação do carro, para que fique tudo bem mais organizado. Pode passar. Bom, e qual que é o objetivo dos subsistemas dentro da equipe? O principal objetivo é fazer com que toda a parte que foi projetada lá atrás pelo gestor de manufatura e pelo gestor de projeto, elas tenham um foco na qualidade da fabricação, porque tudo tem que estar dentro da norma, dentro de tolerância e também garantir os prazos previstos nos cronogramas através dos gestores. Pode passar. Bom, essa é a parte que a gente faz dentro da faculdade, né, enquanto a gente não está em competição. E dentro da competição, os subsistemas, eles apresentam as melhorias de projetos, né, para os juízes. A gente tem uma prova de projeto, né, que eles analisam. E também garantir se tiver algum probleminha no carro ali, durante as provas. E o pessoal de cada subsistema é responsável por fazer a manutenção do carro. Ok, mas por que a gente está contando tudo isso para vocês? A gente recebeu um desafio que foi elaborar um plano que permita às equipes disputarem com chances reais de vitória as competições nacionais nas categorias Baja e Fórmula. E para você conseguir desenvolver uma solução, você precisa conhecer muito bem o seu problema. Então foi isso que a gente apresentou para vocês. A nossa estrutura geral. A nossa solução foi baseada com a nota obtida nas avaliações. Essa nota, ela é pública de todas as equipes. Então, as equipes têm acesso a essas notas e o desenvolvimento da solução foi baseado nisso. Por exemplo, na solução 1, fazer um benchmarking entre todas as equipes da UTF. Pegar todas as melhores notas de cada equipe em cada subsistema e uma equipe ensinar a outra qual é o tipo de processo que ele realiza nesse subsistema. Ou seja, ensinar quais são os macetes, como faz para ficar com uma nota tão alta, ensinar como ele é feito para ter esse resultado. Mas por que só o TF? Só o TF porque, pensem assim, a UTF, ela, querendo ou não, é uma universidade só. Ela possui vários campos, mas é uma universidade só. Se mais equipes da UTF chegarem ao pódio, a UTF vai ter uma maior visibilidade, ela vai ter um maior prestígio nessa área. Isso leva olheiros, né, para dentro da universidade e pode chegar a arrecadar, ganhar fundos, ter maior investimento da própria universidade, ou investidores, esse tipo de coisa. Então, quanto mais UTFs no pódio, tanto do Fórmula quanto do Baja, outras competições, melhor seria para as próprias equipes, porque elas teriam uma visibilidade maior. A solução 2 seria uma solução mais individualizada, um objetivo mais específico. Ele seria apenas entre duas equipes, não necessariamente duas equipes da UTF, mas se for, pode usar esse argumento da solução 1, que seria para melhorar a visibilidade da faculdade em si, mas na solução 2 é mais focado na necessidade que você precisa. Por exemplo, o meu sistema de freio, ele não é muito bom, e da equipe de
Ponta Grossa é ótimo, por exemplo, a suposição. Mas o deles, o de suspensão não é tão bom e o nosso é. Então a gente faz um benchmarking entre as duas equipes para uma auxiliar a outra e ambas as equipes ter maior chance de pódio. Bom, mas qual seria a solução ideal, né, no caso? Como foi dito anteriormente, existem algumas estratégias que poderiam ser implementadas nas equipes para solucionar esse problema. Porém, a gente discutiu aqui em grupo e a gente chegou à conclusão de que o mais viável e com mais benefícios que agregar para a gente seria a criação de uma aliança entre as equipes da UTFPR. Isso porque a universidade ela conta com 13 campos em todo o estado do Paraná. E dentre esses, possuem 5 equipes, que no caso é a equipe Imperador, Procobaja, Patubaja, Gralha Azul e a Londribaja, e que são bem estruturados com diversos pontos positivos. Esses pontos positivos que eu me refiro são referentes aos projetos que se destacam entre os demais, entre as demais equipes da região sul e do Brasil também, como por exemplo o projeto de suspensão, o projeto de tração de alguns veículos, o projeto de velocidade que está relacionado à parte de transmissão e redução, como o Jorge havia falado do Powertrain, questão de manobrabilidade e design, e entre outros também, que acabam agregando valor ao veículo. Que quando a gente junta essas qualidades de cada equipe, elas acabam proporcionando a construção de um carro de altíssimo nível de competitividade. E ter essas 5 equipes, ela acaba sendo uma grande vantagem para a gente poder solucionar esse problema. Pois muitas faculdades e universidades que a gente vê durante as competições, às vezes não conseguem nem estruturar de forma adequada uma única equipe. Ou seja, a gente já está um passo à frente dessas outras universidades e faculdades. Bom, e aplicando esse método, esperamos que a UTFPR ela sempre esteja no top 3, como já foi dito anteriormente, das melhores equipes das competições. E, consequentemente, aumentando o prestígio da universidade pelo Brasil e trazendo maiores investimentos e parceiros para os projetos de extensão, que também é um dos grandes problemas enfrentados. Pode passar. Bom, essa foi a nossa apresentação, eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela atenção.